Amém? Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Estenda sua mão, irmãos, que a igreja vai estendendo mão para todo lado. Estenda para o bebê, para consagrar, para a criança. Já aproveita, já estende a mão de quem está do seu lado e fala assim: sai! Oh Deus, acorda! Glória a Deus. Pai, nós estamos tão gratos por aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. E isso significa que nós viemos por sua causa, Senhor. Nós viemos te dar a glória, a honra, o louvor. E em tudo isso, Senhor, se manifesta o Teu Espírito que habita em nós. Ele produz uma atmosfera tão quente, tão preciosa. Nós liberamos adoração, o Senhor libera profecias. Nós liberamos o nosso coração, o Senhor libera as Escrituras. Ou seja, esta é uma manhã de relacionamento. Isso é família, isso é mesa, onde nós falamos, onde nós ouvimos, e esta é a hora de nós ouvirmos a Tua santa, rica, preciosa, maravilhosa palavra, Deus. Como o salmista um dia diz: a Tua palavra eu guardo no meu coração para não pecar contra Ti. E isso que nós queremos aqui, nesta manhã, ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, aí da onde você está, no alto, sublime trono, aonde você está aqui habitando em nós, brade nesta manhã a Tua palavra aos nossos ouvidos, ao nosso espírito, ao nosso coração, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos, Senhor, avançar naquilo que você quer, no chamamento, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos, Senhor, avançar no nosso destino, em tudo aquilo que você deseja. Usa a Tua filha Vanessa, ela com a sua casa, o pastor Arnaldo, que tem depositado coisas preciosas no pastoreio, no aconselhamento, no discipulado, e não tão diferente aqui, Senhor, nas Escrituras Sagradas. Que você fale através da boca da Tua filha, e que nós possamos receber nos nossos ouvidos, entrando no nosso coração e se manifestando nas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te use, vá. Bom dia. Que manhã maravilhosa, muito emocionante cada pedacinho desse culto. Eu queria chamar aqui a Mari e o Ti, eles que têm também algo para compartilhar com a igreja do Senhor hoje, antes da gente começar a palavra. Bom dia de novo, irmãos. A gente queria compartilhar algo com vocês, um testemunho das nossas vidas, mas eu queria contar um pouquinho. Isso a gente nunca abriu no culto para ninguém, mas em 2012, a gente casou em 2011, em 2012 eu tive uma infecção muito forte, e essa infecção deu alguns nódulos em um dos meus testículos, e naquela época eu ia ter que operar para tirar um dos testículos. Tô nervoso agora. E foi grave a situação. Os médicos falavam que eu tinha que operar, porque não sabia se era um tumor maligno ou um tumor benigno. E por um milagre de Deus, eu comecei a ser medicado, e aqueles nódulos, eles saíram. Não precisei operar e nem tirar. Mas de lá para cá, lá naquela época, um médico orientou a gente que a gente... Primeiro, eles não entenderam o porquê saiu, porque não era comum. Tinha que tirar um dos testículos para saber se era um tumor maligno ou um benigno. E acabou saindo esses nódulos. Mas o médico aconselhou a gente a fazer um banco de sêmen, porque não se sabe qual é o testículo que gera, né, o filho, e poderia tirar ali na cirurgia ou prejudicar. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 2012... a gente desencanou. De 2015 a gente foi tentando, e hoje a gente queria dizer para vocês que a Má tá grávida. Eu até cortei. Eu acabei estragando a surpresa, porque eu não consigo organizar meus pensamentos. Mas assim, desde 2015, a gente estava tentando, a gente não conseguia. A gente tentou de tudo. A Má tem um
um quadro também de hipotireoidismo. Ela vai falar aqui, tá? E a situação dos dois era de infertilidade. A gente não conseguia. A gente, em 2019, fim de 2019, a gente fez tratamento de fertilização. Eu tomava injeção um dia sim, um dia não na barriga para tentar estimular. E em 2020 eu cansei disso. Eu falei, cara, não está rolando. O médico já tinha orientado a gente a partir para a inseminação artificial e não rolava. E assim, a gente desencanou, compartilhamos com alguns amigos. Alguns amigos mais próximos sabiam dessa situação que a gente passava. E Deus, por sua bondade, por sua graça, aconteceu. Semana passada a gente foi surpreendido com o resultado. É costume nosso, assim, ela sempre atrasou, não era algo regular, devido ao organismo dela também. Ela vai falar mais bonitinho, tá? Que vai completar. Ele não deixa falar, tá nervoso. Irmãos, a gente tá como quem sonha, né? Mas eu tinha, desde a adolescência, eu lutava com ovário micropolicístico. Eu sei que muitas mulheres passam por isso. Isso é um dos fatores para ter mais dificuldade de engravidar. Então, desde a adolescência, sempre muito atrasada. Mas mês passado foi muito diferente, porque parecia que ia vir para mim. E eu fiquei com sintomas durante 3 semanas. E foi isso que me levou a fazer um teste de farmácia. E eu falei, eu vou fazer por desencargo, porque a gente estava com a fé de verdade, irmãos. A fé muito abalada. Assim, abalada no sentido assim, talvez Deus não queira. E tá tudo bem. Eu acho que, pelo menos comigo, Deus me levou para uma jornada assim, de realmente aceitar a vontade dele. Então eu estava assim, não que eu não tinha fé que Deus não podia fazer. Claro que sempre acreditei, mas a minha fé estava depositada assim, Senhor, o Senhor sabe, se não é para ser, tudo bem. Né? Isso não é... Uma das últimas vezes que eu preguei sobre isso, era para mim aquela palavra. A minha satisfação precisa estar no Senhor, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então Deus me levou... Estou aprendendo isso ainda, né? Nesse lugar, enfim... E por conta desses sintomas, fui fazer por desencargo. Só por desencargo mesmo. Não achando que daria positivo. E deu positivo no teste de farmácia. E o Thiago estava comigo no dia. Porque, assim, realmente não deu para fazer nada de especial. Isso já é suficientemente especial, né? Mas, e aí a gente, por conta do histórico, a gente ficou estranho. Tipo, sei lá, deve ter dado errado. E aí a gente foi atrás... para ver se era. Fizemos o de farmácia. No dia seguinte, fiz o exame de sangue. Beta deu, tipo, de verdade, irmãos, mais de 100 mil aí. A mulherada sabe o que significa. E aí a gente não entendeu. O que é isso? O que significa? É bom, é ruim, é gêmeos, não é? Entendeu? Passou um monte de coisa. E a gente foi no hospital, no pronto-socorro, de última hora, porque a gente estava, de fato, muito... era muito inacreditável, muito improvável, porque a gente não estava se esforçando para que isso acontecesse, a gente não se programou, a gente não pensou em nada, a gente simplesmente estava vivendo de verdade. E aconteceu, a gente fez o beta, fizemos o ultrassom, fizemos tudo o que a gente podia para confirmar que tinha um ser vivo dentro de mim. E tem. E eu já tô com semanas avançadas aí. Acho que tô indo para a 9ª semana já. Então, é só o Senhor, toda glória mesmo, honra, louvor. E a gente não pode deixar de agradecer a essa casa, aos irmãos, aos amigos de perto, aos amigos de longe, aos amigos que Deus nos aproximou por conta disso. E a gente está muito agradecido, porque muitas vezes... vocês, sem saber, orando pela gente, sustentaram a gente, tiveram fé, inclusive, pela gente. Eu falei para a Van, falei para o Emerson, para algumas pessoas, que eu me sentia como aquele paralítico que foi levado pelos amigos até Jesus. A gente estava um pouco assim, sem força para acreditar, já meio que conformado. E eu sei que muitos irmãos aqui oraram pela gente. Muitos irmãos se lembraram da gente aqui, em Poá, em outros lugares.
E é isso, a gente está muito feliz, muito agradecido. Obrigada de coração, pelo coração de vocês, por acreditarem, por confiarem no Senhor também. Hoje a gente pode se alegrar. Tem um versículo lá em Gênesis, e eu quero terminar com isso. A experiência de Sara. Se a gente olhar para a Bíblia, né, a gente conversou tanto sobre isso nessa jornada. Como Deus escolhe pessoas, não que sejam especiais por conta disso, mas a maioria das mulheres que Deus escolhe no Velho Testamento eram estéreis. E, de fato, Deus abriu a madre delas, né? E a partir delas um grande povo nasceu. E Sara, vocês se lembram da experiência quando Deus fala, ela ri, vocês se lembram disso? Deus fala com Abraão, você vai ter um filho, você já tem mais de 100 anos, e ela ri. E depois, quando ela engravida, de fato, ela fala, Deus me fez rir, Deus me fez sorrir. E aqueles que ficarem sabendo do que aconteceu comigo vão rir também, vão sorrir também. Então eu gostaria de verdade que vocês se alegrassem também pela gente. Isso é uma bênção que eu sei que se estende a vocês, a cada um de vocês, seja para incentivar a sua fé, para te encorajar a continuar crendo no Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem não. E mesmo quando seu coração se acalmou até por uma coisa, porque foi isso que aconteceu, assim, particularmente comigo. Então, muito obrigada. Hoje é uma alegria para a gente poder contar essa bênção, poder testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. E esse tempo novo, totalmente imprevisto, mas tão de Deus. Então, obrigada, igreja, obrigada, irmãos, obrigada, amigos, família. Deus abençoe e é isso. Eu queria só completar que, assim, na minha cabeça, eu já estava sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma quanto a isso. E o motivo da gente compartilhar com vocês é isso. Às vezes vocês estão vivendo coisas que você também está sem expectativa, sem esperança. Mas Deus, Ele é poderoso. Ele faz ainda. Não precisa exatamente, até conversando com amigos, com pessoas próximas. A gente tem um amigo que está com um problema também nisso, e ele falou algo para mim um dia. Eu falei, cara, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais expectativa quanto a isso. Ele falou, cara, a minha fé não parou ainda, eu creio que pode acontecer. E isso, de certa forma, está no nosso coração, né? Deus usou pessoas aqui dentro, eu honro a vida do Will, porque Deus usou o Will há uns meses atrás, bem próximo, e ele veio com uma palavra sobre Ana, para eu lembrar de Ana. E quando ele falou, meu coração estava incrédulo. Eu falei, eu acho que ele ficou sabendo, por isso que ele está falando. Então a gente tinha um coração que estava endurecido, e a minha fé, da Maia, do paralítico, mas a minha fé estava igual. Esses dias eu lembrei de Pedro, não quando ele andou sobre as águas, mas quando ele afundou. E eu estava assim, afundando na minha incerteza, na minha dúvida, mas Deus se moveu. Então a gente quer compartilhar com vocês essa alegria. Amém? Ai, gente, eu choro toda vez que eu ouço a Mari falar que está grávida. Eu queria, de verdade, que vocês estendessem suas mãos. E nós vamos orar. Deus já fez esse milagre na vida deles, mas eles são representação de milagres ainda contínuos que o Senhor fará em nosso meio. E eu peço que você ore por essa gestação, e ore ainda por essa gestação que estende um novo tempo na vida de muitas pessoas nessa casa. E eu conto com você agora. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. O Senhor nunca para de fazer o bem. Tua graça, Senhor, é que cobre a cada vida, Senhor, que cobriu a Mari e o Tiago num tempo onde até mesmo a fé deles não conseguia atingir um lugar sagrado, Deus, mas o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que não falta, que não falha, e nessa manhã nós queremos nos lembrar do quanto o Senhor é fiel, do quanto o Senhor não esquece a oração dos seus filhos, do quanto o Senhor se importa em trazer boas notícias. Nós te agradecemos, Deus. Nós agradecemos a sua visitação sobre a vida desse casal. Nós agradecemos, Senhor, pelas lágrimas de alegria hoje derramadas, Deus, para contrapor tantas lágrimas de choro e angústia.
E a partir, Senhor, desta gestação, assim como eu senti no meu espírito, Senhor, que esse bebê representa algo tão especial aqui nessa casa, que o Senhor traga um avançar, Deus, uma multiplicação de boas notícias, Senhor, para muitas famílias que esperam de Ti, Senhor, que esperam em Ti, como a Sua palavra diz. Aqueles que esperam no Senhor, Deus, eles não se frustram. Não, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sustenta, que cumpre a Sua palavra, que traz, Senhor, alegria. Mesmo nos dias de cinzas, Senhor, o Senhor traz alegria, luz, o farol da Tua graça. E nós, Senhor, Te agradecemos, louvamos o Teu nome e esperamos, Deus, ardentemente mais das Suas manifestações no meio da Tua igreja, Senhor, no meio das famílias. Celebramos o Teu nome, Senhor. Abençoamos esta gestação, que a cada fase dela, Senhor, Tiago e Mari vejam a Sua boa mão, Senhor, que nunca falta e nunca falha, para a Tua glória, Senhor, e testemunho entre todos aqueles, Senhor, que estão atravessando dias difíceis. Em nome de Jesus, nós celebramos a Ti. Amém. Amém. Ai, ai, como é que prega agora? Glória a Deus. Depois você vai ter o tempo de abraçar aí a Mari, o Ti, porque esse Deus abundante que nunca falta, mesmo quando a gente acha que Ele não está ouvindo, Ele ouve a oração. Ele está presente, Ele desenha no meio do caos, Ele faz nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Nosso Deus não está preso numa imagem, nosso Deus está sentado à destra de Deus e habita em cada um de nós, amém? É essa convicção que nós temos. Ai, ai, que Deus dê graça agora para falar. Bom, irmãos, na semana passada, o pastor Emerson falou sobre o jejum, né? Ele pregou sobre o jejum e ele comentou, ele mencionou que nós como igreja, como pastores, estávamos jejuando pela igreja do Senhor. E nós, como pastores, nós sentimos no coração de que você também fizesse parte deste tempo de consagração em jejum sobre a nossa casa. Afinal de contas, a igreja é a nossa família de fé. E muitas vezes a nossa própria família de carne, né, a nossa família de sangue, às vezes nós não conseguimos ter os vínculos que nós gostaríamos de ter, não é verdade? Mas a família de fé, ela é criada para ela expressar uma parte de Deus, o caráter de Deus entre nós. Então, por isso, nós queremos declarar aqui, né? Se você ainda não começou um jejum, desde a semana passada que foi mencionado, nós queremos oficializar um jejum coletivo com você. E nós cremos profundamente no poder que a oração tem. Nós cremos profundamente no poder que a palavra do Senhor tem. Nós cremos profundamente no poder que a comunhão tem. Ainda que você esteja na sua casa orando, e eu não tenho dúvida nenhuma que nos momentos em que você ora e chora pelos irmãos de fé, pela casa, pelas coisas que ainda a gente espera que nos aconteça, com os vínculos sagrados, com os milagres, com o mover do Espírito Santo, eu tenho certeza que outras pessoas também estão clamando junto com você. E isso faz um corpo, isso faz uma igreja. Eu quero aqui lembrar, estou falando com você e estou me lembrando de quando lá nos primórdios em Atos, aqueles irmãos, eles se uniram em oração por dias a fio, até que desceu o Espírito Santo. E aqueles irmãos foram impactados com a glória do Senhor, e nós realmente cremos que existe poder na sua oração, na nossa oração, para que juntos a gente viva um tempo que vai além, que superabunda, que vai além de qualquer coisa que a gente possa mensurar. Então eu queria agora, nesse momento, oficializar esse jejum coletivo com você. Nós, igreja, precisamos da sua oração, precisamos da sua consagração, e você também precisa de uma família de fé amadurecida, presente. E quantas coisas ainda a gente tem para caminhar juntos, não é verdade? Pensando nisso, meus queridos,
Vocês podem escolher qualquer perfil de jejum. Nós temos diversos tipos de jejuns, né? E você pode escolher aquele que for melhor adaptável para a tua realidade. Nós vamos começar oficialmente amanhã. Se você começou antes, não tem problema, continue. Mas se você ainda não começou, oficialmente começamos amanhã o nosso tempo de jejum. E nós estenderemos por 10 dias. E vamos fazer a entrega desse jejum no dia 29 de setembro, nos joelhos dobrados, numa quinta-feira. É a última quinta-feira desse mês. E num culto de oração, nada mais propício do que isso. Nós contamos com a sua vinda aqui para orar juntamente conosco e entregar esse jejum. E nós fizemos, então, uma folhinha de instrução para você. Ela é simples, entendendo que muitos irmãos ainda têm algumas dúvidas a respeito do jejum. Então, nós fizemos uma folhinha simples sobre o que é jejuar, sobre os tipos de jejum, sobre motivos para o jejum coletivo, o que você deve fazer no jejum e o que você não deve fazer no jejum. E nós vamos distribuir essa folha aqui para você na hora da sua saída. Então, quando você sair, você pega com as meninas da saída aí, né? As meninas da recepção, a sua folha, e ela vai ser instrutiva não só para este tempo, mas para você viver uma vida continuamente consagrando ao Senhor a sua história. Amém? Amém. E não podia ser outro o tema que eu traria hoje também para vocês. Já que nós estamos no mês de jejum, eu vou continuar seguindo esse tema com você nessa palavra. E talvez numa abordagem um pouco diferente do que é necessariamente a abstenção de alimentos. E o que é, o nome da palavra é o jejum que agrada a Deus. E é óbvio que esse tema ele foi sugerido pela própria Escritura. E eu quero compartilhar com você, porque às vezes nós ficamos presos nas dos nossos rituais de oração, e a oração é algo sagrado e deve ser exercitado por todos nós. Às vezes a gente fica preso na questão do jejum como se fosse somente abstinência de comida, mas a grande realidade é que o jejum, você deixa de comer, você se esvazia para que você seja cheio. Você se esvazia com motivo espiritual. É como se o meu cálice, Senhor, que o meu cálice, que eu me esvazie para que meu cálice transborde. É algo muito além do que simplesmente deixar de comer. E muitas vezes nós nos damos as disciplinas espirituais, nós oramos, nós jejuamos, nós damos as nossas doações, mas há algo que é inegociável diante do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar com você. Todas as nossas questões onde a gente apresenta ao Senhor a nossa vida, e a gente acha que a gente está cuidando da nossa espiritualidade somente nesses processos, nós precisamos perceber que o nosso Deus vê além daquilo que nós damos e que nós oferecemos. E é por isso que eu vou falar sobre o jejum que agrada a Deus. Porque Deus não está interessado necessariamente em quantas horas nós damos para Ele sem comer. Mas Ele está interessado no tanto que nós entendemos que a nossa vida é uma consagração viva a Ele, diariamente. E aonde mais a gente consegue ver essa consagração ao Senhor? Aonde mais ela é expressa para os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, como todos somos aqui? Nós somos seguidores de Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos lembrar o que é que movia Jesus. E eu te pergunto, o que é que movia Jesus? Jesus tinha uma vida de oração incrível. Jesus tinha o jejum, ele jejuava, ficou de 40 dias jejuando, as Escrituras nos dizem. Jesus curava, mas Jesus tinha algo especial. Tudo o que ele fazia era porque ele amava o Pai Celestial e porque ele se dava para os irmãos. E aqui eu lembro da cruz. Tudo o que nós vivemos hoje, meu querido, minha querida, tudo o que nós vivemos hoje precisa estar baseado numa restauração de relacionamento. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio restaurar o relacionamento do homem com... E aí a gente vê a estaca da cruz. Minha relação com Deus, nossa relação agora, ela está reconciliada com o nosso Pai Celestial. E Ele veio reconciliar a nossa relação uns com os outros.
E é por isso que nós vemos Jesus sentado nas mesas dos mais empobrecidos, ou daqueles até ricos, mas que tinham seu coração aberto para ser ministrado pelas boas novas. Jesus veio fazer uma obra de reconciliação. Se você se lembrar, lá em Gênesis, quando o homem peca e a mulher peca, e eles comem do fruto proibido, automaticamente eles perdem a vida e a visão espiritual e a sua conexão profunda com Deus. Mas também há algo que acontece. É quebrado ali também uma aliança entre a sua relação interpessoal. Adão joga a culpa na mulher, não é assim que a gente vê? Adão joga a culpa na mulher porque ele errou. E desde então há uma guerra sobre quem é o culpado para me defender a mim mesmo. O ego começa a reinar. Quando Jesus ele estabelece um novo tempo, ele vai falar sobre relacionamento. E essa é a grande questão. Se a sua vida de oração ela está em dia, se a sua vida de jejum ela é praticada, se a sua vida com Deus parece estar tudo bem, revisite como anda o seu coração em relação ao seu relacionamento com os irmãos. Porque o Senhor diz lá em Mateus 22, não precisa abrir, não é esse o texto que a gente vai pousar os nossos olhos hoje, mas eu quero lembrar você que lá está escrito assim: se você vai apresentar a sua oferta diante do altar, você lembra dessa passagem? E aí você se lembra de que existe um irmão com alguma coisa contra você, o que você deve fazer? Você para de entregar aquela oferta. E o que são essas ofertas? Essas ofertas são... Ele deve ser um lugar de acolhimento. Mas muitas vezes, as nossas mesas, ao invés de haver uma comunhão sentados, o que nós ouvimos são intrigas, são fofocas. Ou talvez no nosso coração, alguém errou conosco e a gente o aprisionou dentro da gente. E a gente não consegue sair de um ciclo de raiva. E a gente não consegue sair do ciclo de ressentimento. Mas na família de fé, meu querido, nós somos chamados para sermos curados. Nós somos chamados para termos novamente conexão sagrada. Nós somos chamados para que as nossas orações façam efeito. Para que ela seja fervorosamente feita e atendida pelos céus. Corações que se voltam um para o outro. Corações que realmente entendem que a gente está passando pelo mundo e a gente pode sim ser cura, motivo de cura e de libertação um para o outro. Porque o desejo do coração de Deus nunca foi que houvesse entre nós desconexões, divisões e contendas. É um tempo onde os corações precisam se voltar um para o outro. É um tempo onde a gente precisa de verdade ceder agora espaço na nossa história, na nossa vida, para que a nossa vida pessoal consiga ser desenvolvida. Porque às vezes oramos e pedimos algo para o Senhor e aí perguntamos por que o Senhor não nos ouve. Revisita o seu coração, meu querido, porque pode ser que haja dentro do teu coração alguma inconformação antiga, que esteja trazendo sobre você um veneno contínuo, que te faz ser estéril espiritual, e não é este o desejo do coração de Deus para nós. O Senhor tem nos levado, diante de tantas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas, eu tenho visto um traço muito interessante, muito presente neste tempo. Parece que o Senhor tem levado as pessoas em diferentes níveis para um caminho de maturidade. É como se, olha, você está passando por um processo assim porque você precisa mudar os seus olhos diante da vida. Você está passando por uma situação assim porque você precisa ser tocado no teu espírito, por uma transição no espírito que você precisa passar e necessita passar para que você desfrute da companhia sagrada que você tanto ora e quer e deseja. É necessário que você abra os seus olhos, meu querido, minha querida, porque este é um tempo que o Senhor tem trazido ao meu coração uma certa inquietação, uma profunda inquietação a esse respeito. Deus quer se manifestar na sua casa.
Deus quer se manifestar na sua mesa, mas para que Ele esteja sentado lá, é necessário que haja santificação das nossas palavras, é necessário que haja santificação do nosso coração, é necessário que as nossas relações sejam curadas. Para o Senhor é muito sério as relações que nós temos um com o outro, porque elas representam Cristo. Para o nosso Senhor Jesus, que veio há anos, muitos 1000 anos atrás, e Ele fez uma oração. Esses dias eu estava orando em casa, e a oração de Jesus, escrita em João, se não me engano, capítulo 17, ela veio tão forte no meu coração. E Jesus é a oração mais longa registrada na Bíblia de Jesus. E Ele falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Você tem ideia do que é ser um com Jesus? E um fala sobre unidade, não é verdade? Não somos mais marginalizados, não somos avulsos, nós somos um com o Cristo. Isso é muito profundo, porque a ligação de Jesus com Deus é uma unidade. Você já ouviu falar da Trindade? É algo tão junto, tão perto, que às vezes a gente acha que é o mesmo, né? E são 3 pessoas em um Deus. Que coisa mais incrível. Às vezes fica até difícil de explicar. E esse é o nosso destino, meu querido. Como é que a gente pode se relacionar mal aqui e chegar no céu e nos relacionarmos bem, porque vamos viver todos juntos, não é? E Jesus disse: Deus, Pai, que eles sejam um comigo. Traga revelação sobre eles, sobre o que é unidade. Assim como eu sou com o Senhor, porque no meio da unidade há cura, porque no meio da unidade há libertação, porque no meio da unidade há resposta de oração, porque no meio da unidade há vínculos, há consagração, há crescimento mútuo, não há necessitados. Mas nós precisamos aprender a nos amar, respeitando as nossas diferenças, porque nós não somos iguais. Estamos aí, estou aqui de frente com a Tati. A Tati é uma pessoa alegre, falante, expansiva. E eu estou também de frente para o Will. Eu ia falar de mim, mas o Will está aqui. O Will, que é o contrário da Tati. Ele é quieto, ele é reservado, é reflexivo, é analítico. Estou errada? Eu também sou assim. Eu sou mais quieta, mais contida. Ó, meu marido. Meu marido, quando ele chega, todo mundo já sabe que ele chegou. Ele é barulhento, ele é expansivo. Eu acho lindo pessoas assim. Eu acho lindo. Mas eu não sou. E a gente precisa aprender a nos amar do jeito que nós somos, sem esperar que o outro seja e supra uma necessidade minha, que não está no outro suprir. Não está. As nossas carências a gente deposita diante do Senhor, e nós somos trabalhados um na vida do outro. Nós somos desafiados a viver uma vida de comunidade com os diferentes, nos amar sendo diferentes, com os nossos erros e defeitos, e muitas vezes também com os pecados da gente que aponta. E quando eles surgem, nós temos uma missão como igreja: abraçar, acolher, talvez repreender sim com amor, mas acolher e não repudiar. Como faríamos isso se não estivermos baseados na obra redentora de Cristo nosso Senhor? Isso cura as nossas entranhas. E talvez você esteja andando avulso, talvez você esteja andando avulsa, porque no seu coração existem coisas que precisam ser liberadas. E para o Senhor, há um clamor no coração do Senhor. Ele deseja que esse seja o tempo, um tempo de restauração relacional, um tempo onde os corações se voltem um para o outro, um tempo de confissão diante um do outro, um tempo onde a gente seja mais tolerante, cheio de compaixão, que a gente ore um pelo outro, que a gente confesse as nossas mazelas um para o outro, que a gente conte com a oração do outro e a maturidade desse que ouve, de não escandalizar. E aqui lembro de uma outra passagem, calma que a gente já vai ler a passagem de hoje. Aqui lembro de uma outra passagem, quando Noé havia bebido uva fermentada, vulgo vinho.
E ele tomou demais. E ele se embebedou sem querer, que ele não sabia que se embebedava. Foi lá e se embebedou sem querer. E no meio dele estar lá bêbado, o que ele faz? Ele tira a sua roupa. E ele fica nu. E ele tinha 3 filhos. E um dos filhos dele olhou ele e começou a rir do pai. Zombou do pai. Foi lá e chamou os outros 2 irmãos. Falou: olha aí o papai. E esses 2 irmãos ficaram consternados, pegaram uma manta e foram cobrir Noé a sua nudez. Do que isso nos fala? De que quando nosso irmão muitas vezes é exposto à vergonha, o nosso papel não é zombar dele. O nosso papel não é fazer intrigas ou falar mal dele, é cobri-lo com o amor de Jesus, é cobri-lo com a nossa oração, é cobri-lo. Por quê? Porque um dia também seremos nós os nus, e nós precisaremos de corações que nos cobrem. Mas nós estamos dispostos a isso? Pois o jejum que agrada a Deus, nós vamos ler agora em Isaías 58. Inclusive, esse é um capítulo que é muito importante que você estude melhor, que você leia na sua casa. Nós vamos estar 10 dias aí de jejum, que você, se você puder ler um pouquinho dele todos os dias, porque é altamente instrutivo a respeito do jejum, Isaías 58. Porque ele vai falar do valor aos olhos de Deus do jejum. Ele vai transcender ao fato de você ficar sem comer. Ele vai falar sobre a interpretação, sobre a conexão do Senhor em relação ao jejum. E jejum é abstinência de comida, eu quero deixar bem claro, não adianta falar, estou fazendo um jejum, mas não estou comendo, né? Não, o jejum é abstinência de comida. O que eu quero dizer é, há aqui em Isaías 58, como o nosso coração precisa estar sendo trabalhado enquanto jejuamos. Sendo trabalhado, não é estar pronto, é sendo trabalhado. Então é um capítulo grande, eu não vou conseguir ler ele inteiro. Eu quero ler com você a partir do versículo 6, mas na sua casa você lê o restante, combinado? Então aqui no contexto nós vamos ver o quê? A nação de Israel que praticava os jejuns periódicos, e eles faziam todas as orações, e eles faziam tudo que era certo fazer, inclusive as suas esmolas. Eles também davam, porque era um trio de obras de justiça do povo judeu. Qual era o trio da obra de justiça do povo judeu? Era uma vida de oração, esmolas e jejuns. Então eles todos faziam essas coisas. Eles estavam numa vida espiritualmente, se a gente fosse ver na aparência, ok, estavam ótimos. Mas Deus, Ele vê além, não como os nossos olhos veem. E aí eles vão questionar. Eles começam a questionar Isaías, eles questionam a Deus por que eles estão fazendo as orações dos jejuns e Deus não está ouvindo. E aqui é uma resposta de Deus o porquê. E eu quero então começar a ler com você no versículo 6. O jejum que desejo, Deus falando, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo, todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco. Quem seria os oprimidos na nossa realidade hoje? Quem seria o faminto? Quem seria o pobre desamparado? Isso aqui não nos sugere que a gente abra uma ONG necessariamente. Ele está falando ali num contexto deles, eles eram um clã, eram uma família, e nós estamos numa família de fé. Quem é o oprimido, senão aqueles que eu mesma oprimi? Com a minha palavra, com a minha voz, às vezes na minha casa. Quem seria o oprimido, senão aquele que acolhe os meus desabafos muito mal educados?
Quem seria o oprimido, se não aquele no qual é o tema das minhas zombarias entre os meus amigos? Seria então eu desatar as cordas do jugo que eu mesma coloquei sobre o outro? Quem seria então aquele que está faminto? Não seria aqueles que entre nós, emocionalmente, espiritualmente ou até economicamente precisa de ajuda, os próximos da gente, e a gente insensivelmente passa por eles de largo? Não seriam os famintos que buscam em nós muitas vezes uma oração e nós não temos tempo de parar para orar por eles? Não seriam os famintos aqueles que muitas vezes desejam ardentemente só um abraço? Tem pessoas que entram aqui nessa porta, você sabia disso? Com um coração tão pesado, que desejam apenas um abraço para ouvir Deus um pouco. Você já abraçou alguém assim? Quando você abraça profundamente alguém, a pessoa diz: eu só precisava desse abraço. Mas nós somos ocupados demais e caminhamos prendendo pessoas com a nossa insensibilidade, com a rejeição de um tempo de consolo. De consolo. Talvez estejamos gastando tempo demais nos ataques. Talvez estejamos gastando tempo demais nas críticas. Meu querido, nós não somos juízes. E quando criticamos o outro, estamos colocando um peso de juízo sobre nós. Isso a palavra diz. À medida que eu julgar, eu serei julgado. E às vezes ele perde a conexão com Deus, mas eu também. Nossa missão é manter o que Jesus veio fazer. Ele veio inaugurar um tempo relacional entre Deus e o homem, entre Deus e entre nós e cada um dos outros. Porque é nessa família que vamos ver Jesus encarnado. Porque é quando você consegue parar e orar por alguém que desesperadamente está precisando de ajuda. É quando você larga o seu dia corrido, cheio de falácias. E você consegue, ao invés de criticar alguém, ligar e dizer: estou orando por você. De fato, se você estiver. Ore, inclusive. Quem seriam então esses famintos? Senão aqueles a quem nós negamos pão. Espiritual, emocional, físico. Quem seria então o pobre desamparado? Aquele que, o desamparado, fala sobre pessoas que não conseguem achar um lugar de abrigo. Tem sido você um lugar de abrigo para os seus irmãos de fé, para a sua casa? Quando teu marido, tua esposa está passando por um processo difícil, seríamos nós esses abrigos representantes de Cristo? Ou seríamos aqueles que faz chover ainda mais sobre alguém que não tem teto? O que seria vestir o nu? E aqui disse sobre Noé. Nudez fala sobre exposição de vergonha. Porque nós não somos perfeitos. E como é confortável, como nós sentimos o conforto de Deus, o amor de Deus, quando alguém chega e é a própria cobertura espiritual sobre a nossa vida. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Quantas vezes você nem sequer expressa verbalmente uma necessidade sua, e Deus ouviu e usa alguém que é representante dele para te responder aquela oração. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Quantos presentes de Deus nós estamos sendo privados porque fechamos as portas dos nossos celeiros, porque nossos pães estão embolorando, porque nós não conseguimos abrir a nossa vida de verdade e ministrar as pessoas e nos permitir ser ministrados por eles. Este é um tempo onde essa casa precisa retornar um para o outro novamente. E aqui diz: antes de eu continuar lendo, eu quero
fazer uma menção aqui. Nós precisamos, quando jejuamos, nos perguntar: nós jejuamos do quê, além de comida? Porque você vai deixar lá a sua refeição por dias e dias, ou talvez aquela delícia, ou talvez o jejum de Daniel, talvez você fique muitas horas sem comer nada, só bebendo água. Ok, você está se abstendo de comida, mas o jejum que agrada a Deus é muito mais do que se abster apenas de comida. Você está jejuando então de quê? Essa é a pergunta. Do que você jejua quando você jejua para agradar a Deus? Jejue do mal no seu coração. Jejue da arrogância de nos acharmos melhores que outros. Jejue da amargura quando nós prendemos no nosso coração aqueles que nos feriram. Jejue da raiva que muitas vezes nós temos daqueles que nós não toleramos. Jejue do ódio que impregna na nossa alma e faz crescer raiz de amargura em nosso meio. E a palavra diz: não permitam que nenhuma raiz de amargura cresça no meio de vocês. É a única coisa que a Escritura fala sobre raiz na parte do mal. Tire logo a raiz de amargura quando ela começar a crescer, porque isso te desconecta de Deus, porque isso te desconecta do próximo, e não resta nada, nada. Se nós formos desconectados das nossas conexões sagradas, daquilo que o Senhor veio trazer de transformação para a nossa vida, o que nos resta quando dizemos que somos cristãos? Não nos resta nada além de um culto ao egoísmo. Jejue então da sua autocomiseração, porque muitas vezes nos achamos muito coitados. E a grande realidade é que somos adultos, e adultos não são vítimas. Adultos são protagonistas das suas histórias. Adultos vão até o Senhor e pagam o preço de oração para serem livres de amarguras antigas. Pessoas adultas se responsabilizam para procurar ajuda quando precisa. Pessoas adultas entendem que tem parte de Deus que precisa ser impartida no mundo. E nós não podemos nos negar. Jejue então também das brigas. Jejue das contendas na sua casa. Jejue de falar mal do outro. Jejue. Deixe de fazer essas coisas. Tenha abstinência dessas coisas. Jejue da traição. Aos cônjuges que me ouvem, afaste-se de qualquer tipo de traço de adultério sobre a sua vida, porque isso vai te colocar num poço fundo. Jejue disso, das suas tentações, da traição dos amigos, da traição dos seus líderes, da traição falada, talvez não experienciada na carne, mas pensada. Jejue destas coisas junto com o seu pão. Jejue da mentira. A mentira tem um pai. E a palavra do Senhor diz que Satanás é o pai da mentira. Mas nós temos um Pai celestial. Ele nos dá a sua identidade. Jejue da exposição. Da exposição em todos os sentidos. Da exposição em se sentir superior, porque quando nós somos críticos é isso que acontece conosco. Quando nós criticamos alguém é porque nos sentimos superiores a ele. Jejue dessa exposição, a exposição do seu corpo. Jejue da exposição de falácias, de arrogâncias, da religiosidade, de achar que está em dia com Deus. Revisite o seu coração. Jejue da zombaria. Que haja menos zombaria em nosso meio, meu querido. Que as nossas diferenças como filhos de Deus sejam celebradas e não levadas a um ridículo. Respeitemos essas pessoas. Jejuemos então da exclusão dos diferentes. Jejuemos do julgamento prévio, legítimo ou ilegítimo, tendo coerência ou não. E aí, quando nós fizermos estas coisas,
Diz aqui, continue lendo comigo. Versículo 8. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, corpo, alma, espírito. E prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, a retidão de Deus. Ele abrirá os caminhos para você, Ele te guiará. Ele te guiará, é isso que está escrito aqui. Ir adiante quer dizer mostrar o caminho. A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ele vai na frente conduzindo, Ele vai atrás protegendo. Posso ouvir um glória? Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, tire então, meu querido, porque essa ferramenta não te cai bem. Não me cai bem. O dedo acusador e a falsidade no falar. Tire essas armas. É tempo das nossas armas serem destruídas pelo fogo de Deus. Exponha ela para que seja tirada. Em Salmos 46 tem um versículo sensacional que diz assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí. Ele diz assim: Deus destrói o arco, Ele quebra a lança, Ele despedaça os escudos no fogo. Parem de lutar e vejam, eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O que Ele está dizendo aqui é: pegue as suas armas, a sua maneira de viver, a sua maneira de achar que está acertando, e deixe elas serem destruídas por Deus, para que Ele olhe para você, você pare e descanse diante dEle, e deixe Ele ser o seu Salvador. É disso que fala as Escrituras. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria beneficiar os famintos, e isso fala de um preço que nós pagamos por vivermos em comunhão, por vivermos na intenção, de uma forma intencional, construindo relacionamentos sagrados. Sabe qual é o preço? O preço é perdoar. O preço é estender amor. O preço é, quando nós sermos criticados, nós sermos complacentes. Complacentes é a palavra? Nós sermos pacientes, essa é a palavra que eu queria usar. O preço é a gente entender que nós não somos superiores a ninguém. O preço é a gente se colocar no lugar de filhos, irmãos, porque às vezes nutrimos raiva de alguém, oramos contra este alguém e nos esquecemos que a resposta de Deus será: mas ele é meu filho. Ele é o meu filho. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, dê de comer aquele que necessita e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. A sua noite será como o meio-dia. Você sabe o que significa isso? Sua noite será como o meio-dia, que no meio da escuridão você terá luz, que no meio da escuridão a sua casa não faltará a graça, a provisão e a misericórdia de Deus. No meio do caos, o Senhor estará ali marcando a sua história, a sua jornada. No meio do caos, o Senhor será a sua salvação. No meio das trevas, Ele fará despontar a luz como ao meio-dia. 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. E aqui fala terra ressequida pelo sol, sobre aqueles momentos onde parece que nada germina,
E aqui está diante de nós o testemunho que foi nos contado, onde parece que nada vai acontecer e o Senhor faz crescer brotos tenros no meio de uma terra ressequida pelo sol. Ele te satisfará os desejos, Ele fortalecerá os seus ossos. Você será fortalecido no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E fonte fala sobre matar sede daqueles que estão sedentos. Que no seu ventre, meu querido, no seu espírito, que a sua vida seja eternamente um lugar onde jorra água pura e límpida, para que aqueles que estão com sede lembrem-se de quem é Deus, e eles bebam dessas águas que saem de você. 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você será chamado aquele que constrói no meio do caos. Você será o pacificador. Você será aquele a ser procurado, porque tem uma palavra fresca do altos céus. Você será aquele que no meio do nada ainda tem fé. Você será aquele que no meio do caos conseguirá levar as pessoas a um processo de restauração. O jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é olharmos com compaixão para o próximo. O jejum que agrada a Deus é nos vermos nele. O jejum que agrada a Deus é vermos Cristo nela. O jejum que agrada a Deus não esconde o rosto do próximo para se apresentar diante de Deus. O jejum que agrada a Deus retira as palavras de morte que foram lançadas sobre outro. O jejum que agrada a Deus não acusa, não fala mal. O jejum que agrada a Deus não usa seu tempo de comunhão para as intrigas. O jejum que agrada a Deus perdoa. O jejum que agrada a Deus reconcilia. O jejum que agrada a Deus fala a verdade. O jejum que agrada a Deus abre o coração e deixa ir as intrigas. O jejum que agrada a Deus limpa seu coração do ódio. O jejum que agrada a Deus se arrepende por enxergar as próprias mentiras. O jejum que agrada a Deus se arrepende por ter colocado pessoas no calabouço emocional, pela sua própria atitude, pela sua grosseria, pela sua apatia, pelas suas palavras de desprezo. O jejum que agrada a Deus deixa livre os oprimidos dentro das suas casas, da sua família de sangue e da sua família de fé. O jejum que agrada a Deus deixa livre os oprimidos das suas relações familiares, suas amizades, suas relações que ele busca controlar. Mais algum controlador aqui? É medo. Quando a gente quer controlar as coisas é porque a gente tem medo. Fala aqui alguém que é quase PhD no controle. É verdade, precisamos devolver ao Senhor. O jejum que agrada a Deus presta os seus cultos vivendo a sua vida. Presta o seu culto sabendo que é uma referência de Deus no mundo, na sua família, na família de fé. O jejum que agrada a Deus mata a fome de pessoas que têm fome espiritual. Na sua casa tem pão? O jejum que agrada a Deus estende para o faminto todo tipo de pão. O pão da palavra, o pão físico, o do conselho, dando atenção, o pão da compaixão. Aquele que agrada a Deus em seu jejum se divide. Ele é um abrigo para as almas desabrigadas, aquelas que não têm teto de amor. O jejum
que agrada a Deus recolhe as pessoas, as almas desabrigadas, não para morar na sua casa. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo aquele que dá um abrigo de proteção, de estou aqui, de verdade. Seja um agente de paz. E aqui, eu quero encerrar. Quando nós vivemos um jejum que agrada a Deus dessa forma, onde a gente entende que o nosso pão é tirado, o nosso eu é tirado, nós estamos trabalhando nisso, não é? Quando nós estamos trabalhando dessa forma, quando a gente começa a entender que o jejum é também uma arma espiritual para que eu possa avaliar a minha postura diante do mundo, diante de Deus, diante do corpo de Cristo, então abre-se um fluxo de graça sobre a nossa vida. Abre-se um fluxo de graça quando a gente entende que somos agentes de reconciliação no mundo. Então você será curado no seu corpo, na sua alma e no espírito. O Senhor te protegerá e te guiará. Ele ouvirá o seu clamor prontamente. Os dias de trevas terão luz sobre você. Você não caminhará com medo de escuridão. Ele te dará direções para você viver. Ele fortalecerá a sua saúde. Ele te fará ser sustentado mesmo em tempos difíceis e de fome. Você será usado como uma grande fonte de cura na vida de outras pessoas. Você verá grandes construções daquilo que havia ruído. A alegria é essa. Você será conhecido como aquele que edifica, o agente de paz, o consertador de coisas. Você será aquele que vive pela graça, que reconhece a maldade, mas não deixa ela ficar e permanecer. Então, aí sim, nós seremos integrantes da oração de Jesus. Eles comigo, Pai, são um, como eu sou um em Ti. O jejum que agrada a Deus é reconciliação. É nós nos abstermos de comida, com um propósito, de uma ação espiritual. E na nossa espiritualidade, as nossas relações estão no maior dos patamares. Você se lembra dos 2 mandamentos maiores que Jesus disse? Você pode falar comigo quais são? Opa! Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os 2 maiores mandamentos. E não existe um sem o outro, porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo é mentiroso, diz lá em João. Mas quando nós entendemos que a nossa vida está com um propósito na terra, de sermos reconciliadores e reconciliados, então todas as coisas se tornarão novas. Que você, meu querido e minha querida, seja desafiado, nesse tempo do jejum coletivo, a ficar muito mais do que sem pão, a jejuar dos seus impulsos, e a colocar no lugar certo, a boa mão do Senhor e a sua intenção ao formar uma igreja como nós, amém? Que Deus abençoe você. A banda, olhei aqui, não tinha ninguém. Enquanto vai ser ministrada a canção que virá, eu te convido a orar. Você pode ficar de pé? Esse é um tipo de oração que a gente precisa fazer entre nós e Deus, não é? Então, ninguém mais poderá traduzir essa palavra no seu coração do que senão o Espírito Santo. A nossa palavra é falível, mas a dele não é. Então eu convido você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor sobre o ponto que Ele tocou em você sobre essa palavra. É um tempo de sim, arrependimento. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário, peça ajuda do Senhor para que você entre no ciclo da graça do Senhor. Pai, nós estamos aqui e o que nós desejamos de verdade, Senhor, é viver o Evangelho na íntegra.
O que nós desejamos de verdade, Deus, é entender que as nossas orações, os nossos jejuns, Deus, as nossas consagrações e generosidade, elas devem nascer no seu coração, elas devem ter, Senhor, toda a intenção purificada diante de Ti. E é difícil para nós, mas nós clamamos que o Seu Espírito Santo nos santifique. Nós nos rendemos a Ti, nós rendemos a nossa fala a Ti, nós rendemos os nossos pensamentos a Ti, nós rendemos as nossas ações a Ti, nós rendemos, Senhor, tudo aquilo que tem nos governado, seja o ódio, a intriga, Senhor, seja a inquietação, seja a autocomiseração, nós entregamos diante do Seu trono, Deus, porque o que queremos de verdade é que o Seu Espírito nos desperte para vivermos um evangelho ardente, um evangelho que ama, um evangelho que rompe, um evangelho que ministra, um evangelho que se come, um evangelho, Senhor, que se abriga, porque o Seu nome assim será conhecido, Rei da Glória. Nós Te agradecemos, Deus. Nós Te agradecemos, Deus.
Jesus. Eis-me aqui. Queria que você olhasse aí pro seu irmão que está do lado, dê um abraço bem gostoso nele. Que diz assim para ele: eu quero ser agente de cura na sua vida. Eu quero libertar você de qualquer corrente que eu possa ter colocado sobre você. Eu quero abençoar você, eu quero liberar o meu coração. Dê os seus abraços, permita-se ser tocado pelo Espírito de Deus enquanto você abraça. Que você seja um agente de cura, meu querido, que você, enquanto cura, também seja curado. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Nós agradecemos, Deus, os relacionamentos que o Senhor nos deu. Nós queremos de verdade provar, Senhor, de um tempo novo, restaurador nas nossas relações, para a tua glória e em teu nome, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Que você vá em paz, meu querido, que a sua semana seja abençoada, que você seja impactado pela glória do Senhor, que ao jejuar, o seu jejum possa trazer sobre a sua vida uma nova experiência de fé, movimentada e manifestada nas suas relações, amém? Que Deus te abençoe, meus queridos, até a próxima semana.